O primeiro encontro foi muito legal, foi muito divertido. A gente marcou no sábado, fomos pra casa do Kid com a Carline e eles começaram a preparar uma caldeirada. Bom, a gente chegou, foi ficando no pátio, brincando assim. A, a filhota do casal maravilhosa, uma figura à parte. Só ela já dava um filme. E a gente foi ficando naquele clima assim, bem brejeiro, bem familiar. Depois comemos, depois voltamos a deitar no pátio. E no primeiro dia ninguém falava de nada, assim. O único interesse era ficar junto mesmo. E a gente nem sabia que tinha esse interesse, inclusive. É, uma coisa mesmo de ficar sentindo a atmosfera de Cotijuba. Interessante é que eu já tinha ido a Cotijuba várias vezes. Né? Mas sempre fazer aquele circuito praieiro mesmo, sabe? De ir com a família, de curtir o sol, o barulho. Quase sempre eu ia em momentos assim, de feriado e tal. Ainda não tinha sentido qual era esse outro viés, né? Que era Cotijuba no silêncio. E aí esse primeiro encontro pra mim foi muito marcante. Né? Eu escrevi alguma coisa no blog sobre isso também. Pra mim foi um momento de acolhimento primeiro, assim, que a gente não precisou falar muito. A gente só ficou. Eu acho isso primordial, sabe? Ficar, sentir qual que como é que as pessoas estão. São energias cruzadas, né? Então aquele dia, eu acho que se eu tivesse que colocar aquele dia dentro do filme, seria a vivência das folhas, a vivência da, daquele tempo que não estava passando e ao mesmo tempo estava passando, né? E a gente estava ali. E eu acho que isso foi muito importante. Bom, a partir daí começou um trabalho mais intensivo. A gente começou a construir uma agenda, né? Nessa agenda, dias e horários que eram compatíveis. Né? A gente começou a trabalhar os núcleos. E aí eu passei a ir para Casa Amarela com mais frequência. E era muito interessante, porque esses momentos, que eu considero momentos laboratórios, eles foram momentos, assim, de muito diálogo, né? Onde a gente conversava mais sobre a vida, rolava uma sessão de literatura, falávamos de família, falávamos de trabalho. Ele me apresentava uma composição musical, eu dizia de um artigo que eu estava escrevendo, dos meus projetos com relação à espiritualidade, e ele compartilhando comigo que estava num momento de intimidade com ele, de descoberta, sabe, dessa pessoa que ele estava se constituindo naquele momento de vida e que isso estava dialogando com as coisas que ele estava fazendo, né? Então, foi muito legal. Esses momentos eram momentos assim de compartilhamento, de socialização dessas vivências. E assim, sempre quando a gente terminava dessa longa conversa, a gente fatalmente ia para esse roteiro, que foi um roteiro inicial proposto por ele. E aí, a partir daí, ele propunha alguns exercícios, né? E solicitava que eu os executasse, mas nada rígido, nada inflexível. Era sempre dizendo, eu te proponho isso e o que você me traz, né? Então, eu me recordo que ele perguntou se eu sabia andar de bicicleta. E eu dizia que há muito tempo eu não andava de bicicleta. Aí ele me propôs, como um primeiro exercício, enfim, sair na Cotijuba noturna, apreciando aquela atmosfera e buscando o olhar da Silene.
Bom, isso era um sábado à noite. E não tinha nada no lugar. As ruas completamente desertas, mal iluminadas. Eu nem preciso dizer, porque todo mundo me conhece, assim, sabe que eu morro de medo dessa coisa soturna. E aí eu disse, caramba, como é que eu vou fazer isso? Aí ele disse, eu quero que tu faça um circuito na cidade, passeie com essa bicicleta e quando retorne me apresente a Silene. E aí eu recordo que o figurino já estava lá. Eu coloquei o figurino e me preparei para sair. E cara, que coisa trash, que ansiedade, enfim, uma sensação de que o chão tinha desaparecido e algo que ao mesmo tempo eu queria experimentar. Quando eu me coloquei diante da casa e olhei para aquela estrada totalmente soturna, sabe, ninguém, nenhum animal, nenhum ruído, a não ser a noite grande, sabe, com a boca aberta, assim, olhando para mim. Eu disse, eu vou enfrentar a Silene agora. Eu subi na bicicleta e saí, sem um roteiro pré-definido. Me recordo que eu peguei a rua à esquerda, depois dobrei à direita. E quando eu peguei à direita, meu irmão, nada era pouco. A sensação de um caos, de um vazio assim profundo. E uma coisa do tipo, se eu entrar nessa rua, como é que eu saio dela? O que eu vou encontrar? Qual vai ser a minha reação? Né? E um trecho assim completamente escuro, mata de um lado, arame cercado do outro lado, casas vazias e aquele farfalhar de folhas, assim, sabe, de vento no cercado das casas. Uma coisa bem sinistra. Mas interessante que, mesmo que aquilo me aterrorizava, dava uma sensação que eu tinha o domínio sobre aquilo, que eu não devia temer a noite, que a noite devia me temer. Muito louco esse lance, assim, porque eu sou muito medrosa. E aí eu pedalei. Primeiro assim, vagarosamente, depois eu fui ganhando uma velocidade. E oscilava essa coisa de ansiedade, medo e vontade de pedalar cada vez mais rápido. E cada vez para um lugar que eu não sabia o que era. Cada vez mais eu desconhecia. E aí o cabelão, assim, sabe? Aquela coisa de... como se no cabelo eu tivesse asas. E aí num determinado trecho eu vi um vulto sair assim da escuridão. Um pouco mal iluminado, mas eu sabia que era uma pessoa. E era, eu acho que um irmão fechando uma igreja. E eu me recordo que quando ele viu aquele vulto passar, ele tomou um susto, assim, um sobressalto. Bom, aquele movimento daquele homem disse pra mim, é como se ele dissesse pra mim, tem uma coisa estranha passando. E com ela tem uma coisa incomodativa. E acho que isso despertou em mim esse lugar de eu não temo a noite. A noite se despeja nesse caminho pra mim. E a partir daí eu fui ganhando a cidade, ganhando lugar. Cheguei na frente de uma festa de aparelhagem. Muito bacana. Ninguém me estranhou. Ninguém, enfim, saiu do que estava fazendo para me olhar. Então, me deixou assim num clima bem tranquilo para realizar essa observação. Comprei bombom, comprei esquilhos, enfim. Fiquei lá horas observando. Só olhando, silêncio total. E naquele momento, alguma coisa me sinalizava. A Silene
é de um extremo senso de observação. E aí eu fiquei lá por um tempo. Acho que fiz uma pergunta para uma pessoa com relação à festa. Ela me respondeu tranquilamente, sabe? Sem nada de que alguma coisa diferente estava acontecendo. Era uma pessoa, era uma mulher diferente ali. Meio estranha, mas uma mulher. Uma mulher da noite. E aí eu voltei para casa. Mas voltar para casa ali, a partir dali, tinha uma outra densidade, sabe? Aquele silêncio exterior, na verdade, ele não revelava todo um discurso que estava se passando dentro de mim. Tinha todo um processo de envolvimento que eu fui tomando com aquela atmosfera da noite. E eu sabia que eu estava voltando alterada. Só não sabia o que o Matheus ia achar disso, né? Eu dei o tempo necessário para ele se sentir confortável na casa, organizar a rotina dele, enfim. E voltei. Voltei muito sorrateiramente, voltei pela lateral da casa. Eu observei que o lado da casa tinha um trecho de greta, fenda. E eu passei um tempo observando pela fenda. E eu comecei a notar que havia nele um sentimento de que estava sendo observado, mas que ao mesmo tempo tu não estava dando importância para isso. Então eu entrei pela lateral da casa, sorrateiramente, como quem vai assaltar, como quem vai surpreender da forma mais tranquila. E aí eu fui chegando, me aproximando e me coloquei meticulosamente entre uma coluna da porta do fundo e uma luz que dava para dentro da casa. E lá eu fiquei por um trecho observando, olhando para o meu diretor com um lado apenas do olho, porque o outro era escuridão. E depois de um tempo de observação silente, ele me notou. Eu acho que eu nunca vou esquecer o olhar dele quando viu a Silene pela primeira vez. Era uma coisa do tipo arrebatadora. E eu tenho certeza que ele sentiu medo.